Meus amigos, vamos entender essa tragédia de Brumadinho conhecendo a geografia do local. Eu trouxe aqui para vocês, no Google Earth, a geografia ali da região. Aqui nós temos Brumadinho, que é um município brasileiro, tem 39.520 habitantes, certo? Vamos olhar agora aqui mais de perto. Esse é Brumadinho, mas a comunidade atingida é essa aqui do lado, ó. Esta comunidade aqui do lado. Vocês vejam que é uma comunidade... Claro que toda a comunidade ali na região vai ser atingida, mas essa comunidade aqui foi a mais atingida. E aqui nós temos a região onde estão as mineradoras instaladas ali, ó. Você pode ver pelo relevo, vamos dar um zoom aqui, vocês vão poder identificar, ó. Olhando assim, vocês vão poder ver como essa região é explorada pelas mineradoras. Olha só como fica a geografia do local. A barragem que estourou, ela fica... Eu vou marcar ela aqui no mapa para vocês verem. É essa região ali, ó. Essa é a região que estourou. É a barragem que estourou. Do lado tem uma outra menor. Vamos olhar de cima aqui. Então, essa aqui é que estourou. E do lado nós já temos uma menor, que é essa aqui, ó. Essa é uma menor, que há uma possibilidade de estourar também porque ela foi afetada. A gente não consegue perceber muito a altitude dessa barragem só pelo software aqui, mas vocês vejam que realmente ela é mais alta. O que aconteceu aqui foi o seguinte: quando ela estourou, vamos olhar lá de trás. Ela afetou, ela escorreu toda a lama para essa região aqui, ó. Eu vou marcar então novamente aqui a parte que estourou. E aqui logo adiante vocês vão ver alguns prédios, ó, que é a parte de processamento dos minérios. Vocês conseguem ver aqui, esses prédios é onde é processado o minério. E isso aqui foi destruído. Vamos olhar agora o trajeto que a lama percorreu. Esse é o trajeto que a lama percorreu. Essa parte em azul aqui, ó, as bordas em vermelho. Então ela veio, pegou esses prédios e veio descendo. E aqui ela pegou toda a parte administrativa que ficava mais logo abaixo, a parte administrativa da Vale, onde tinham vários, mais de 200 funcionários, se não me engano, trabalhando ali no momento. E aqui ela começa a descer, destruindo as árvores, seguindo o curso do Arroio do Feijão, se eu não me engano, que é o nome. Ela vem descendo, que é a parte mais baixa, destruindo tudo. E aqui tem casas. Vocês vejam aqui, ó. Se não me engano, aqui era uma pousada com piscinas. Tudo isso foi destruído. Ali, ó, vocês conseguem ver. Tudo destruído. E vem destruindo mais. Aqui tem uma região. Aqui, ó, essa parte aqui de trás eu passei. É aquela ponte que aparece destruída. Era um trilho de trem que passava aqui, ó, nessa parte mais alta.
Isso aqui foi destruído também. Vocês vejam que derrubou essa parte aqui, ficou só esses cantos aqui, ó, visíveis. Só os cantos ficaram visíveis. E ela continuou descendo, destruindo mais. Aqui ela pega uma parte mais alta e para. Né? Pega uma parte mais alta e para. E continua descendo. Pro lado de cá, ela também veio quase perto aqui de uma outra área habitada ali, ó. Mas então aqui ela continua descendo e aqui ela chega a uma parte mais dessa comunidade aqui da região, dessa região próxima aqui, ó. Deixa eu ver se eu descubro aqui, depois eu digo para vocês o nome. E então aqui ela afeta várias casas são destruídas pelo caminho, ó, e aqui é aquela parte que a gente ouve as pessoas falando que ouviam as árvores quebrando e a lama chegando, e elas começam a correr desesperadas para a área mais alta, mas muitos não conseguiram. E olha a quantidade de casas que tem aqui. E continua descendo. E a gente vê aquelas cenas em que as pessoas estão nas ruas e mais abaixo da rua, a parte mais baixa da rua já é pura lama. É isso aqui, ó, regiões onde haviam casas, imagina, passou por aqui, ó, cruzou, destruiu todas essas casas aqui e as pessoas desceram aqui essas ruas procurando suas casas e não tinha mais nada, era só lama. Aqui também chega mais outra região, de outra rua. Aqui mais uma região de algumas casas, ó. E aí ele chega ao rio. E aqui é o rio, ele polui totalmente o rio, né? Que vai descer. Essa poluição, então, vai descer. Não tem mais a força destruidora, porque não é mais a lama densa, né? Mas a poluição que vai descer para cá agora vai afetar toda essa região aqui também, ó. Toda essa região vai ser afetada. E o maior absurdo de tudo isso, dessa tragédia absurda, é que os trabalhadores da Vale já imaginavam que isso iria acontecer. Já suspeitavam dessa possibilidade. Veja só o que essa mulher aqui fala. Tem 20 dias que ele falou comigo: mãe, a barragem está minando água. Falei assim, isso é normal porque eu não entendo. Mas eu quero falar com vocês de soluções, que é o que me interessa, que eu acho que deve interessar mais ao povo brasileiro do que ficar remoendo toda hora as tragédias, como se a gente só acordasse para a vida quando a tragédia acontece. Existe já pesquisas sobre qual a melhor forma de gerenciar esses recursos naturais, sobre como fiscalizar os recursos naturais. Isso foi tema de Prêmio Nobel de Economia. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, foi Elinor Ostrom. Ela desafiou a teoria de Garrett Hardin, apresentando evidências de que a gestão de recursos comuns por pequenas comunidades locais é mais eficiente e sustentável. Nas pequenas cidades como Torbel, na Suíça, assim como em muitas outras pequenas comunidades, a propriedade comum se confunde com a propriedade privada. Os fortes laços de comunidade pequena tornam o apego à terra e aos bens comuns algo que se deseja preservar e passar aos descendentes. Foi o que descobriu Elinor Ostrom, o Prêmio Nobel de Economia de 2009. Ela desafiou a teoria de Garrett Hardin, apresentando evidências de que a gestão de recursos comuns por pequenas comunidades locais é mais eficiente e sustentável. Contrariamente a Hardin e Mises, Ostrom provou que um conjunto de bens comuns a vários indivíduos não é necessariamente mal gerido pelos seus utilizadores e que a privatização ou regulação por entidades externas, como o Estado, não são as únicas nem as soluções mais eficientes para a gestão sustentável dos recursos. A teoria da CPR, Common Pool Resource, apresentada pela autora,
baseou-se em inúmeros estudos empíricos com populações que realizam com sucesso a própria gestão dos recursos comuns, como é o caso da pesca costeira no Maine, dos sistemas de irrigação no Nepal e as já referidas pastagens de Torbel na Suíça. Dos vários casos estudados, destaquei a de Torbel, por demonstrar como o cooperativismo na Suíça é muito antigo e organizado, resultado do próprio hábito de participação e trabalho coletivo. Na Suíça, as duas maiores redes de supermercado são a Coop e Migros. Praticamente todas as famílias suíças são sócias destas cooperativas. Essas duas redes dominam cerca de 80% do mercado varejista e elas possuem postos de combustível, farmácias, restaurantes, lojas de materiais de construção, shoppings e indústrias. Elas absorvem quase toda a produção das cooperativas rurais das cidades. Isso demonstra que, tanto no âmbito municipal como federal, o cooperativismo domina e conecta as estruturas econômicas da nação. Como concluiu o estudo de Austin, a pequena localidade suíça de Torbel, esta vila, à altura com um pouco mais de 600 pessoas, apresentava 5 tipos de propriedade comum: prados de pastagem alpinos, florestas, terrenos baldios, sistemas de irrigação e as vias de comunicação que ligam as propriedades comuns a propriedades privadas. O problema estudado por Ostrom focou-se na questão, abre aspas, como é que os prados de pastagem alpinos são geridos de forma a que a sobreexploração da pastagem não seja um problema, fecha aspas. Como a autora constatou, em 1517, os moradores estabeleceram uma série de regras, assinaram uma série de acordos e formaram uma associação para gerir este bem comum. Os gestores são os próprios cidadãos da aldeia que votam os estatutos e mantêm a associação composta pelos pastores de gado e funcionários eleitos. Esta comunidade criou as suas próprias regras para a manutenção anual, para a monitorização das pastagens e para a implementação de sanções aos transgressores. Segundo Gardner Stern, a aldeia Torbel, nos Alpes Suíços, administrou com sucesso suas florestas e pastagens de propriedade comunal por séculos, sustentando os recursos e evitando a tragédia dos comuns. As regras escritas para a gestão dos recursos remontam pelo menos ao século XIII, e em 1º de fevereiro de 1483, os aldeões estabeleceram uma associação para regular as terras comunais, de propriedade de Torbel. Os aldeões haviam decidido anteriormente que as florestas e certas terras de baixa produtividade, como os altos prados alpinos, deveriam pertencer à comunidade e não aos proprietários privados, e estabeleceram as fronteiras entre terras privadas e comunitárias. A comunidade dava aos aldeões o direito de pastar o gado na montanha no verão e de usar a madeira da floresta, estabelecendo regras para proteger os recursos. As regras de pastoreio, estabelecidas em 1517 e ainda cumpridas, afirmam que ninguém tem permissão para enviar mais vacas para os Alpes do que pode alimentar no inverno. As vacas são enviadas para o Alpe de uma só vez e são contadas imediatamente porque cada família recebe o queijo proporcionalmente ao número de vacas que possui. Um funcionário local está autorizado a aplicar multas àqueles que violarem as regras contra sobrepastoreio e outros tipos de uso indevido do recurso comum. O funcionário, por sua vez, é eleito na reunião anual da Associação dos Proprietários de Gado Locais, que tem o poder de remoção. Os proprietários de gado contribuem com uma taxa anual proporcional ao número de gado que possuem, que paga uma equipe para manter as estradas e caminhos da montanha e reconstruir currais e cabanas danificadas por avalanches. As regras florestais funcionam da seguinte maneira: uma vez por ano, o silvicultor da aldeia marca as árvores a serem colhidas. As famílias elegíveis para colher toras formam equipes de trabalho e dividem igualmente o trabalho de corte e empilhamento de toras. As famílias recebem então pilhas de madeira por uma loteria. Esse procedimento garante uma distribuição justa do trabalho e dos troncos. E como as árvores só podem ser colhidas uma vez por ano, é fácil identificar os infratores de regras. Esses sistemas operam em Torbel há séculos. Os sistemas similares foram desenvolvidos em muitas outras aldeias suíças.
os métodos dos aldeões para evitar a tragédia dos comuns resistiram ao teste do tempo. Em muitas aldeias, embora não em todas, as regras se adaptaram bem a mudanças como o crescimento populacional e o aumento do valor do trabalho dos aldeões na economia externa. O sistema de gerenciamento de recursos de Tóbio foi descrito em detalhes pelo antropólogo Robert Nitting. Esse é mais um estudo que aponta que a solução dos problemas da humanidade está num retorno a um estilo de vida mais tribal, um estilo de vida mais comunitário, descentralizado, onde a população consegue gerenciar diretamente, através da democracia direta, suas demandas, seus problemas. Então é isso, nós temos que retornar esse estilo de vida para podermos estar próximos das decisões, para podermos gerenciar a nossa vida e nos reunirmos com outras comunidades da região, formando estados e países, né, somente naquilo que vá beneficiar a todos e que de nenhuma forma possa prejudicar ou ser algo injusto para alguma comunidade ou outra, como é a própria Suíça, certo? Então, pessoal, peço para vocês que deem um like, que se inscrevam se ainda não se inscreveram no canal e compartilhem essas informações, porque são muito importantes para que o nosso país melhore e para que o mundo em geral melhore. Um obrigado e um bom dia para vocês.